valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momento de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental, e na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Façamos nossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está anotado em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado o círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, não teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu arcoche para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejares resvelar nos princípios da estrada longa.
O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira dos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar há 25 anos. Até hoje foram produzidas 1.378 edições. Mais um ano se findando e o Terceira Chamada cumprindo seu papel, levando a você, querido ouvinte, o conhecimento do Espiritismo. Porque tem muita gente aí que ainda confunde Espiritismo como religião. Negativo. Espiritismo é uma ciência que nasceu em 1857 através das mãos abençoadas do senhor Allan Kardec, que fez uma ampla pesquisa, pois fenômenos estavam acontecendo e a luz da ciência precisava ser investigado para saber a causa, encontrando assim as realidades do mundo espiritual. E o objetivo do Espiritismo é nos colocar diante do cenário. Mundo material, mundo espiritual estão intimamente ligados. E o Terceira Chamada, aqui na RBA, faz esse papel, não só trazendo esclarecimentos do que seja o Espiritismo, mas também trazendo assuntos atuais a serem analisados à luz do Espiritismo. É uma ciência completa. Então fique ligado conosco. Último programa do ano de 2024. Então vamos de primeira curiosidade, porque tem as comemorações aí, né? Não só teve a ceia do Natal, mas também tem a ceia do final do ano. E como no Natal nós trouxemos curiosidades, nesta de final de ano também nós vamos trazer curiosidades de final de ano. Tradições de frutas e legumes. As lentilhas, as uvas e as sementes de romão são tradições europeias. As lentilhas lembram moedas e estão associadas à prosperidade. Na Espanha, é costume comer 12 uvas à meia-noite, uma para cada badalada do relógio. As sementes de romão são guardadas na carteira para garantir fortuna. Você já foi no Ver o Peso? Não foi? Dá tempo sim. Até porque você tem uma infinita novidades lá em termos de frutas. Então cada um com seu costume. Terceira Chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Agora aquela palavra de autoestima e bom ânimo. E hoje aqui conosco, Jonathan Paulino, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada. Desde já um feliz ano novo a todos, já que esse é o nosso último programa do ano, né? Então vamos lá, a nossa palavra de otimismo. Não perca de vista sua filiação divina. Deus é Pai de todas as crianças e vive dentro de cada um de seus filhos. Todas as criaturas são irmãs. As diferenças raciais e religiosas são apenas de superfície. Olhe para todos os templos, vivos na divindade, e ame a Deus através do amor às criaturas, procurando servi-lo.
servindo o seu próximo com amor e dedicação. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e Notícias em Destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e Notícias em Destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADEPA, possui em suas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Sabe por quê? Não só nós trazemos o que está acontecendo no movimento espírita, mas também alguns expositores da ADEPA, elas fazem visitas e de repente pode haver uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Ao mesmo tempo, você também pode ser um colaborador da boa mensagem. Você gosta do espiritismo? Então compartilhe as nossas postagens no Instagram, no Facebook e no YouTube. E o endereço é facílimo. Letra maiúscula, ADE-PA, ADE-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará fazendo uma viagem à boa informação, ao mesmo tempo assistindo algumas palestras nossas. Inclusive, o Terceira Chamada, ele é reproduzido sim no YouTube. Às vezes você, por alguma situação, não ouviu o programa, mas vá lá no YouTube, ADE-PA, e você fica compartilhando, estudando conosco sobre o Espiritismo. E você que é acostumado a viajar aí pelo interior do estado, nós estamos já sinalizando que na cidade de Colares, o Centro Espírita Bênção da Paz agora já tem atividade às quartas-feiras, sempre às 19h30. É o estudo da mediunidade. O Centro Espírita Bênção da Paz, que fica localizado na rua Curuçá, Centro, Colares, Pará, tem atividades agora, quarta e sábado, sempre às 19h30. Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Santo Antônio do Tauá, Rua Sebastião Dantas Pessoas, sem número, entre a São Joaquim e a Teodósio Rodrigues, bairro Centro. Atividades, toda quarta-feira tem palestras públicas lá, tem o estudo deles lá, você querendo conhecer. Tem outros dias de atividades, mas aí nós sempre sinalizamos os dias de palestra, porque às vezes as pessoas vão ali, mas aí é só chegar lá, tem a plaquinha lá na frente do centro dizendo os dias e horários das atividades. Centro Espírita Videira de Luz, cidade de Salinópolis, Pará, Rua Eurico Cassiano, sem número, a antiga Rua do Fio, a 200 metros do Trevo do Atalaia. Atividades, segunda, quarta e quinta-feira, sempre às 19h30. E no sábado, às 17h. Bucólica, Ilha de Mosqueiro, aqui pertinho de Belém do Pará. Centro Espírita A Caminho da Luz, Padre Manuel Raiol, 823, entre a Travessa Pratiquara e Comandante Ernesto. Palestra pública, todas as sextas-feiras, às 19h. Dizendo o André, que é um dos coordenadores lá do Centro Espírita Caminho da Luz, não vão entrar de recesso. Aliás, as instituições espíritas, a esmagadora maioria delas, o qual eu já entrei em contato, elas disseram, olha, as palestras públicas, elas continuarão. Só que vai entrar de recesso em algumas instituições são os seus estudos, o ESD, em função de algumas pessoas viajarem com seus filhos, esse pequeno período, né, de férias escolares, mas em fevereiro volta tudo ao normal. Mas as palestras públicas vão voltar. Continuarão, aliás. Tanto é que nesta quarta-feira, nós já vamos soltar o cartaz. Os expositores da ADEPA já vão fazer as suas palestras, primeira palestra do ano de 2025, que é no Cetrasol, Centro Espírita Trabalho e Solidariedade, ali no Tapanã, e nos Amigos Fiéis, ali na Passagem Dias
Paz, no bairro do Telégrafo Sem Fio, tá? Só estou confirmando, ainda não soltei nas redes sociais, porque ainda estou confirmando com alguns expositores. Mas a partir agora de segunda-feira já vai estar lá, tá? Já vai estar lá. Então vamos viralizar, porque o ano de 2025 promete. Nada de desânimo. Você não comprou a ideia, né? Da síndrome do final do ano, né? Não comprou. Graças a Deus. E aí, você comprou? Não, mas dá para reverter o processo. Precisamos nos reinventar sempre. Então, conheça o Espiritismo através das plataformas digitais da ADEPA. Vou repetir de novo aí o endereço eletrônico. Letra maiúscula, ADE-PA. Conheça o Espiritismo, conheça o movimento espírita. A música é arte, a arte é inspiração, minha inspiração é mediunidade. Padre Zezinho, oração pela família. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força
famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E vamos a mais uma curiosidade de final de ano. O champanhe é associado à nobreza e às cortes reais da Europa. Particularmente da França, a bebida se associou à ideia de brindar novos começos. E aí aqui nós temos o quê? Sabe que eu me lembrei, Jonathan Paulino? A nossa 51, a cachaça do Brasil. Mas tem gente que coloca champanhe, vinho. Mas olha, são curiosidades, nós não estamos estimulando você a encher a cara, não. É o terceira chamada, trazendo o quê? A cultura de cada povo, porque o espiritismo é uma ciência completa. Então, aí já pensou, Jonathan, o pessoal diz, não, é que eu vi o terceira chamada, o programa espírita, que a gente pode encher a cara. Negativo. Isso é curiosidades, tá? Para você entender de onde vem as tradições. Rapaz, tu me bateu agora, realmente tu me chamou a atenção nisso. Terceira chamada é cultura, e cultura é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorini. Com ele, hoje tá alegre, deve ter ganhado muito presente. Jonathan Paulino. Não perca sua serenidade. A raiva faz mal à saúde. O rancor estraga o fígado, a mágoa envenena o coração. Domine suas reações emotivas. Seja dono de si mesmo. Não jogue lenha no fogo de seus aborrecimentos. Esqueça e passe adiante, para não perder sua serenidade. Não perca sua calma. Pense antes de falar e não ceda à sua impulsividade. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online. Bebês Noéis levam magia e acolhimento ao Hospital Regional. Autor, Dol, Carajás, Ascom. A unidade de terapia intensiva neonatal do Hospital Regional do Sudeste do Pará, Dr. Geraldo Veloso, em Marabá, foi transformada em um cenário natalino durante um emocionante ensaio fotográfico temático. A ação proporcionou momentos de carinho e acolhimento para bebês prematuros e suas famílias, fortalecendo o vínculo entre pais e filhos. Gestos de amor e superação. Os recém-nascidos foram vestidos em gorros e roupinhas natalinas, simbolizando força e esperança. Um dos protagonistas foi Ravi Victor Alves, de apenas 6 dias, que emocionou o pai, Vitor Alves. Foi uma emoção indescritível ver meu filho tão pequeno, mas já tão forte, participando de algo tão bonito. Me sinto imensamente grato, declarou Vitor, emocionado. A fotógrafa voluntária Núbia Suriani, especialista em registrar momentos com bebês, transformou a UTI em um ambiente acolhedor. Cada clique é uma celebração da vida. Ver a esperança nos olhares das famílias é algo que toca o coração, destacou Núbia. Jonathan Paulino, isso eu me lembrei muito perfeitamente do nosso amigo Pedro Cardoso, que hoje está na Pátria Espiritual. Mas ele sempre fazia lembrar uma frase do Espírito Emmanuel através da mediunidade de Chico Xavier. Que Emmanuel, ele sempre estimulava que nós deveríamos aproveitar o momento psicológico de cada festividade,
para promover ainda mais a união ao próximo. Então nós temos o quê? Aqui nós temos o Sírio, Natal, final de ano, as festas juninas, com as comemorações dos santos da Igreja Católica e por aí vai. Então essas ações, de fato, elas devem ser cada vez mais estimuladas, né? Para que não se perca o foco principal, amar o próximo como a si mesmo, não é, Jonathan? Pois é, Douglas, realmente um momento muito especial, né? Todos esses momentos que você colocou aí é muito especial. Natal, Sírio. Agora, seria muito importante que essa motivação continuasse, né, o ano todo. Claro que existem pessoas que fazem isso durante o ano todo, mas tem pessoas que só fazem esse tipo de coisa, esse tipo de envolvimento amoroso, de esperança, só nessas épocas, né? Então, acho que para a gente levar esperança para essas pessoas, solidariedade, não importa o dia, não importa a época, eu acho que a gente sempre tem que fazer isso com amor e esperança todos os dias da nossa vida, para ajudar essas pessoas que estão sem esperança, sem alimento. Então tudo isso faz parte da nossa vida aqui na Terra, né? Então devemos sim, graças a Deus, participar dessas festas, mas eu acho que isso deve ser levado todos os dias do ano, Douglas. E não pode desestimular, querido ouvinte, você não pode se sentir desestimulado quando houver atropelos, empecilhos. Enquanto o Jonathan falava, eu lembrei de um amigo meu, faz tempo que eu não vejo ele até, que ele fazia uma campanha de arrecadação de brinquedos na época natalina. E num determinado hospital aqui de Belém do Pará, ele quis fazer essa entrega, só que o hospital não deixou. Ele ficou chateado com os diretores do hospital. Aí eu perguntei, mas por que você se viu impedido de levar esses brinquedos ao hospital? Não, porque tinha normas e eu teria que preencher as normas. Ora, Douglas, se a gente quer fazer o bem, não interessa a dificuldade, o bem está ali para ser feito. Eu disse, meu amigo, para isso tem as leis humanas e nós temos que respeitar as leis humanas. As normas hospitalares, assim como as normas nas escolas e tanto nos presídios, em todo lugar tem que ter a organização, porque senão pode haver a bagunça. Então você não pode se sentir desestimulado por essa dificuldade. O que é que você faz? Você revê, você deveria ter conversado com o diretor, tudo bem, esse ano eu não estou nos requisitos, mas está aí os alimentos. Mas sabe o que é que ele queria, querido ouvinte? A vaidade, ele queria ele mesmo. E eu disse, tu não entregou? Não, não entreguei. Se não era eu que ia entregar, para que... Aí vem aquela questão. Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita ou vice-versa. Recomendação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem muita gente, Jonathan, que eu pude observar que teve seus projetos frustrados por causa de algumas leis, lógico, do nosso Brasil, leis que agiram. E não pode ser assim, né? Se é caridade, é caridade, né? Caridade é caridade. Não, isso é um absurdo, assim, eu acho um absurdo. Tem que cumprir a lei, né? Principalmente em um hospital, né? Sim. Um hospital que tem que ter realmente várias leis para conservar a saúde do doente que está lá, né? A saúde. Então, realmente a caridade fazemos de coração e não importa se vão saber que é A ou B. Quem é que está dando e quem não está dando. Não se importa. É caridade, é caridade. Caridade é caridade. Porque, veja bem, é um programa, o último programa do ano, né, de 2024, e naturalmente alguém deve estar magoado. Não fique magoado. Sabe, saiba respeitar. Se você não foi entendido no seu propósito, reveja. Vamos melhorar. Vamos intensificar. E ainda tem mais. A nossa legislação sanitarista está realmente bastante rigorosa no quesito de dar alimentos, certo? De distribuir alimentos já pronto
E isso por quê? Porque para não haver índice de contaminação e vice-versa. Principalmente no hospital, né, Douglas? Principalmente no hospital. Então, a matéria é belíssima. E, como o Jonathan disse, tem que ser mesmo o ano todo. Mas tem gente que só dá essa época em função do 13º salário e tudo mais. Mas que nós devemos estimular sempre essas campanhas, devemos. Porque realmente existem pessoas que estão passando por duras provações terrenas, mas que sempre tem uma alma caridosa para ajudar. Então não perca, querido ouvinte, esse seu lado bom. Pare de fazer tolice, faça o bem, tá? Seguindo orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Importante é ter a paz de consciência. É isso, Jonathan Paulinho? É isso mesmo. Isso. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Ela saiu, diz que ela estava hospitalizada, mas já saiu, já está em casa. Dona Onete, o boto namorador das águas de Maiuatá. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. Onde é que boto mora? Mora nas águas do mar. Onde é que boto mora? Mora nas águas do mar. Boto faz o seu bailado nas águas de Preamar. Boto faz o seu bailado nas águas de Preamar. Na hora da maresia, boto faz voar. Na hora da maresia, boto faz voar. Foi linda bonita que alguém me contou do boto pintado namorador. Foi linda bonita que alguém me contou do boto pintado namorador. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Todo vestido de branco pra dançar com a caboclazinha. Todo vestido de branco pra dançar com a caboclazinha. Foi linda bonita que alguém me contou do boto pintado namorador, que saltava para namorar das águas do Maiauatá. Que saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Saltava pra namorar das águas do Maiauatá. Pescador, 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 joga a rede no mar. Pescador, pescador, joga a rede no mar. Tem boto dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Tem boto dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Mas é boto namorador das águas do Maiauatá. 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 Tem dentro da rede, tem botinha. Aí dentro da rede, tem botinha. Dentro da rede tem botinha. É boto namorador das águas do Maiauatá. Boto namorador das águas do Maiauatá. Contam que moço bonito saltava pra namorar. Contam que moço bonito saltava para dançar. Dançando dentro da rede, fazendo fuá-fuá. Tem boto cercando a gente, fazendo fuá-fuá. Tem boto cercando a gente, fazendo fuá-fuá. Mas é boto namorador da reza do Maiauatá. Está que é Maiauatá, é do Maiauatá. É boto namorador da Maiauatá. É boto namorador das águas do meu Maiauatá. E vamos a mais uma curiosidade de final de ano. Os fogos de artifício são um dos principais símbolos da festa de passagem de ano. A cidade de Sydney, na Austrália, é um dos primeiros sítios a celebrar o novo ano. E por essa razão, o seu fogo de artifício é um dos mais famosos do mundo.
Detalhe, eu falei em fogos e artifícios. Jonathan Paulino, você sabia que as pessoas estão com saudade dos fogos na torre? Ah, sim. Mas aí eu perguntei, responsabilidade com os animais, porque nós temos aqui o Bosque Rodrigues Alves. Isso mesmo. E aí aqueles fogos naturalmente perturbavam a paz dos animais. Sim. E o grupo RBA tem essa responsabilidade, respeitando as leis, tá? Eu me lembro até da matéria, né, que nós fizemos agora lá em cima das festas, né, que tem gente que fica chateada, não pode fazer, mas é tão bonito. Não, tem que respeitar. Então, os fogos na RBA não existem em função de leis, certo? E também o zelo pelos animais. Por uma causa justa, né, Por uma causa justa. Mas aí tem outras, vamos supor, no Rio de Janeiro, vamos ter na Bahia né? Lá no meio do Rio. Agora Estação também, da Doca, né? Tu já pensou se algum cientista e pesquisador vê que os fogos estão perturbando os peixes? Lá aí não vai, aí vai ter uma época, John, que essa que é a realidade, que não vai mais existir fogos, porque na realidade perturba. Sabia que eu pensei nisso ontem, essa questão dos peixes? Não, vai chegar um cientista, olha, os fogos estão perturbando os peixes aí. Então, esses aí são curiosidades de final do ano. Então, tem muitas cidades que não existe mais os fogos e artifícios em função do respeito à natureza. Tá fechado? Então, o RBA respeitando as leis, certo? Aí, zelando pelos animais do Bosque Rodrigues. Mas fica beleza, a grandeza. Já passou como tá bonito a RBA, tá bonito, passa muito aqui, bonito. Já tirei a minha foto. Conheça, assim, terceira chamada cultura, e cultura é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ele, Jonathan Paulino. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós é que temos que descobrir a estrada e segui-la com os nossos próprios pés. Desperte para a vida, para a verdadeira vida. E se deseja a felicidade, lembre-se, você é o único responsável por os seus destinos. Supere as dificuldades, vença os obstáculos e construa a sua vida. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios. Sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra, elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. Questão 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E eis a resposta dos imortais: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E aí tem a pergunta 712A. Qual é o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhes a razão que deve preservá-lo dos excessos. Meus amigos, Rádio Clube do Pará, programa Terceira Chamada, um programa espírita. E nós sempre estamos falando aqui que o senhor Allan Kardec, na parte introdutória do Livro dos Espíritos, diz que o Espiritismo como ciência
sempre está se adaptando ao conhecimento atualizado das coisas. A questão da intelectualidade, do entendimento do mundo espiritual e, ao mesmo tempo, o próprio vocábulo espírita, ele tende a mudar devido a algumas compreensões que o ser humano vão tendo diante das leis de Deus. Então, quando a resposta diz aqui para instigar o homem ao conhecimento, vamos mudar para impulsionar o homem a buscar conhecer ainda mais a natureza íntima de Deus. Você aí que é profissional das mais diversas áreas, você não costuma dizer, vamos provocar para criar. Principalmente o pessoal de marketing. Não, nós temos que ser provocados para que a novidade ela surja. Não existe o mesmíssimo, porque tudo evolui, tudo está em constante processo de evolução. Então as coisas materiais, elas possuem o seu limite. É transitório e tem o seu limite. E aí quando eu extrapolo esse limite, é que vem a perturbação. Então, eu, espírito, estou numa nova roupagem carnal, aprendendo no mundo material. Naturalmente eu vou ser instigado a conhecer para que serve o mundo material. Então eu sou provocado através do quê? Do conhecimento que eu vou despertando em cima da minha vivência. Porque às vezes quem não estuda espiritismo pode interpretar nesta questão 712 que Deus faz as coisas justamente para que a gente fique perturbado. Não, Deus não faz as coisas para que a gente fique perturbado, angustiado. As coisas existem para que nós entremos na sua grandeza. Porque Deus é equilíbrio. Tudo está aí para nós sermos felizes. Então o nosso conhecimento ele ainda é muito pequeno diante de tanta grandiosidade. Então, lógico que nós devemos ser provocados, em vez de a gente dizer instigado, é provocado para entender ainda mais as coisas de Deus. Tanto é que Jesus foi tentado, né, Jonathan? Foi tentado no deserto. Então até Jesus foi tentado. Não, Jesus não foi tentado porque ele já era um espírito superior. Mas ele nos mostrou naquela sua passagem dos 40 dias lá no deserto, ele veio nos mostrar que tudo que Satã, o diabo, ou seja lá o nome que você quiser dar, o espírito do mal, instigava ele a valorizar, a querer as coisas terrenas, ele disse, não, mas eu não preciso disso. Não, mas eu não preciso disso. Quer dizer, nos mostrando que às vezes nós somos tentados para viver algo transitório. Quer dizer, ele nos ensinou que nós somos provocados, nós somos instigados, mas não é para a gente cair na tentação, é para a gente ver, posso, não pode, posso, evolução. Jonathan, eu quero só uma colaboração sua. Então, o que dá para entender ainda mais é que nós temos o atributo da inteligência e nós temos o livre-arbítrio realmente para escolher as coisas corretas e as coisas erradas, né? Sim, com certeza. E Douglas, é por isso que Jesus é chamado de o nosso modelo, né? Tudo que ele fez, se nós conseguirmos fazer pelo menos um pouquinho do que ele fez, cumprir do que ele deixou aqui para nós, a gente vai crescer, né? E vai perceber qual seria o objetivo da tentação, né? Segundo a resposta do livro dos Espíritos, questão 712, né? Então, o objetivo é desenvolver a razão do ser humano, né? Isso serve como uma prova e leva a gente a refletir e discernir, equilibrar as ações, né? Nossas ações diante dos atrativos, né? Que são os bens materiais. E aí a gente segue a Jesus e a gente vai conseguir realmente vencer esses atrativos, que servem como uma aprovação também para o ser humano. Só para fechar o assunto, nós sempre, como eu falo sempre aqui no programa, o Espiritismo é ciência, e nós acompanhamos as descobertas. Tudo que gera dor e perturbação, não é Deus que está pregando peças com a gente. Não, tudo tem um propósito de ser. Exemplo, você já ouviu falar na ocitocina? Não ouviu falar? Procure no Google, isso aí é um outro assunto.
A ocitocina é um hormônio, certo? Que no homem é baixo e na mulher é alta. E aí o que acontece? Por que às vezes existe brigas de casais? Porque a baixa ocitocina. E na mulher, o excesso dela que deve ser equilibrado. Se os cientistas não fossem atrás de muitas informações perturbadoras, a causa, o mundo seria um caos. Mas à medida que há descoberta, vem a paz, vem a tranquilidade. Então por quê? Porque nós adentramos as coisas de Deus. Então vamos buscar conhecer, porque Deus nos provoca através da nossa inteligência a buscar entender ainda mais as suas leis. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Agora é tempo de música, fique com ele, Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube, depois eu volto. Sou feliz se eu faço bem ao meu irmão. Tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais amor, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pro mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar, paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pela floresta, paz pela paz, pela coragem de mudar. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Enfrentando a Depressão. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você
vai vencer. Enfrentando a depressão. Considerada pelos especialistas como o mal do século XXI, a depressão já atinge cerca de 15% da população mundial. A depressão é um estado d'alma que tem como causa diversos fatores, mas o principal deles, e muitas vezes ignorado pelos especialistas, está radicado no cerne do espírito imortal. O espírito eterno é herdeiro de si mesmo. Pela lei de causa e efeito, ele traz ao nascer as experiências acumuladas ao longo dos milênios. O que geralmente ocorre é que o espírito que se reconhece culpado cria inconscientemente um mecanismo de autopunição. Sabe que infringiu as leis divinas e por isso não se permite ser feliz. Assim, nos porões da consciência, ao que Freud chama id, estão esses clichês mentais, que muitas vezes são causadores de depressões graves. Por essa razão, nem sempre é possível reverter esse mal sem uma ação profunda e efetiva nas raízes do problema. O que acontece muitas vezes é que, sem se aperceber da gravidade da enfermidade, muitos pais fortalecem as bases da depressão nos primeiros anos de existência dos filhos, adotando um comportamento inadequado. Quando a educação se baseia principalmente em questões materiais, visando uma projeção social e a abastança financeira do ser, geralmente está se criando fortes bases para que a depressão possa se instalar. Um exemplo simples está no fato de pais e educadores massificarem a ideia de que o sucesso é de quem consegue um lugar de destaque na sociedade, e que vencer na vida significa ter um cargo importante e dinheiro sobrando. Desde pequena, a criança aprende a fazer cálculos, ouve falar em investimentos financeiros, juros. Aprende a comparar seus brinquedos com os do amigo, o carro do pai com o carro do vizinho, etc. É iniciada desde cedo num mundo de competições, de concorrências, de incentivo ao ter, em detrimento do ser. Por tudo isso, quando essa criança se torna adulta e mergulha numa profissão, não está preparada para lidar com as emoções e fraquezas que trouxe consigo de outras eras. Saberá muito bem calcular o quanto seu colega ganha mais do que ele, mas não sabe subtrair uma simples ofensa do companheiro de trabalho. Saberá lutar pela primeira posição na empresa, mas não sabe tolerar a mínima frustração de um afeto não correspondido. Conseguirá traçar metas brilhantes para elevar os lucros da empresa, mas não consegue vencer o abismo que o distancia dos entes queridos. Criará estratégias eficientes para elevar-se na hierarquia, galgando postos de relevância, mas não compartilha a mínima tarefa em equipe. E quando não consegue nenhuma dessas façanhas que julga importantes, frustra-se e acredita-se imprestável, impotente, inútil. E no final de tudo, aparece a depressão. Esse mal que tem origem nas raízes do ser imortal e que é a causa de muitas desgraças nos dias atuais. Outro ponto falho é deixar de passar às crianças a ideia de Deus como um pai amoroso e justo, além de extremamente misericordioso. Se ele cresce com a certeza da existência de Deus e do seu amor, saberá confiar e alimentar a esperança de dias melhores, mesmo tendo que enfrentar algumas noites sem estrelas. A criatura que crê em Deus jamais se desespera, mesmo sabendo-se devedora das leis que regem a vida, pois tem a certeza de que Deus não quer o castigo, nem a morte daquele que dá um passo em falso. Sabe que Deus deseja, tão somente, que acertemos o passo no compasso das suas soberanas leis. Se o seu coração lhe diz que você já tropeçou antes e as feridas abertas em sua alma o impedem de ser feliz, é momento de parar um instante para refletir. É o momento de abrir a alma ao Criador, reconhecendo os atos insanos e rogar o seu perdão em forma de oportunidades para refazer o caminho. Certamente,
ouvirá a resposta do Pai amoroso a lhe dizer com suavidade: Filho, cada dia que amanhece é a renovação da minha confiança na sua redenção, no seu aprendizado, no seu progresso, como filho da luz que é. E enquanto houver dias amanhecendo, você saberá que o convite do Criador está se repetindo ao seu coração de filho bem-amado. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. Vamos repaginar, vamos criar para substituir. Nada de comprar ideias equivocadas. Nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Temos o atributo da inteligência, temos irmãos nossos que trazem conhecimentos, acrescentando aquilo que nós já sabemos. E quando nós não sabemos, nós então aprendemos a realizar maravilhas mesmo em nossa vida. Então o ano de 2025 promete, sim, promete, porque nós somos um contínuo na criação. Jamais devemos perder esse nosso vínculo com o Pai, até porque existe a figura nobre de Jesus Cristo que deixou um legado muito bonito e ele encurtou o nosso relacionamento com Deus. Tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque ele tudo sabe, tudo vê. Veio o Espiritismo nos apresentando o mundo espiritual e os benfeitores espirituais que nos cercam. Também tem a relação para com o nosso próximo. Existe sim, meu querido amigo e amiga, pessoas que lhe amam. Não pense ao contrário. Está acontecendo alguma coisa que está lhe deixando perturbado? Acalme-se. Acalme-se, reflita, mas nunca perca a esperança de cultivar ainda mais a amizade para com seu próximo. Então, neste momento da oração, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto grau de evolução que nos é concedido e conversar com Deus. Só que você não está sozinho, não. Tem aqui o pessoal aqui do estúdio, Rádio Clube do Pará, mas também tem aquela galerinha que está acompanhando nesse exato momento em sua residência ou no seu trabalho. Sabe quem é? Meu querido pai e amigo nesta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, a família Matias no bairro da Sacramenta, José, Nazaré, Mônica, Sandro, Leandro, Jacira, Nicolas, Nicael e o Tiago, o Góis e a Léo na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no Tapanã, Manuel Bazani e Luiz Otávio, o MC Careca, Oi Osvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Deus e seu filho Hélio no Guamá, Floriano Souza dos Santos, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosane Campos e ele, o Miguel Ferreira, os filhos de Jonathan Paulino, Vinícius e Julice, Gilson Veloso na passagem São José no bairro do Marco, Paulo Carvalho e sua família, Sara, Tainá, Tel e o Charles no Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera, Bené da Gaita, Silva no Conjunto Beija-Flor e Marituba, Martins Martins e esposa Eliana e seus filhos, Thales de Jesus, Cleito, Cleidice e Tailane, todos no bairro Novo em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena, Eno Manuel de Manacapuru, Amazonas, e aos amigos aqui da RBA, Fábio Cebolinha, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Igor Oliveira, Júnior Monteiro. Agora, o minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé, oração nossa. Alma irmã, deixa que o teu coração voe além do horizonte, nas asas da prece que sobe da terra aos céus. Sob os raios reconstituintes da oração, invoca a compaixão da lei inextinguível, força motriz do universo, Deus. Pois a sua misericórdia é como orvalho de esperança, caindo dos céus à terra em nossa noite moral, na condição de terapia divina. Reflete ao ver a sombra dos teus sofrimentos, na glória e na luz do supremo princípio de tudo, Deus.
remédio absoluto para todos os males que atormentam a nossa alma. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícias, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimentos, a respeitar os semelhantes sem considerações, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, e sem cobrar taxas de reconhecimentos. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela em cumprir os teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora, sempre. Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme, Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, a presença agradabilíssima de Jonathan Paulinho. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações. Uma realização, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana, mas antes, a última no limite do tempo. Ponha na sua inteligência, querido amigo e amiga. Somos um projeto de Deus feito para a felicidade e somos um contínuo na criação. Por isso, um feliz 2025. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa, na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.